Neste momento, me encontro em uma situação complicada e, sinceramente, estou um pouco perdido quanto ao que fazer. Para contextualizar, há 5 anos, nosso vizinho, Charlie, ou Charles, como costumamos chamá-lo, nos comunicou sobre o desaparecimento do filho de 14 anos. Isso se tornou uma notícia amplamente divulgada, ganhando destaque em todos os lugares. Minha esposa e eu ficamos profundamente abalados com a situação e, desde então, sempre nos oferecemos para ajudá-los de todas as formas possíveis. Com o passar dos anos e a ausência de qualquer notícia sobre o filho deles, presumimos que eles, de alguma forma, tenham encontrado uma forma de lidar com a situação, embora tenhamos receio de perguntar se o corpo da criança foi encontrado, uma pergunta que nunca tivemos coragem de fazer. De tempos em tempos, Charles e sua esposa nos convidam para um churrasco durante os meses mais quentes, mas é notável que nenhum deles tenha sido o mesmo desde o desaparecimento do filho. Katy, a esposa de Charles, sempre foi mais reservada, enquanto Charles parece ter se tornado mais estranho e nervoso, o que é compreensível até certo ponto. Avançando alguns anos, na semana passada, Charles se aproximou de mim enquanto eu estava levando o lixo para fora e pediu emprestada uma pá. Sem hesitar, eu corri para pegar minha melhor pá, sem questionar o motivo dele precisar dela. Ele me agradeceu e explicou que precisava fazer alguns trabalhos em seu quintal, prometendo devolvê-la no dia seguinte. Em seguida, ele desapareceu em seu quintal. Enquanto estava dentro de casa, próximo a uma das janelas do andar de cima com visão clara para o quintal de Charlie, pude vê-lo cavando um buraco consideravelmente grande. Ele parecia estar lutando um pouco, o que era compreensível, pois ele já tinha 56 anos. Pensei em pegar minha segunda pá e ajudá-lo, então entrei em seu quintal e o chamei pelo nome. Ele levantou os olhos do que estava fazendo, largou a pá e veio em minha direção dizendo: Não, está tudo bem", pedindo que eu saísse. Fiquei perplexo com sua reação estranha e perguntei o que estava acontecendo, mas ele insistiu que eu saísse e apontou para o portão como se eu fosse um intruso. Sem entender completamente sua atitude, saí sem dizer mais nada. Decidi subir e observá-lo através da janela enquanto ele continuava cavando o buraco, o que ele fez por pelo menos mais meia hora. Finalmente ele pareceu terminar e começou a olhar ao redor, como se estivesse verificando se alguém o observava das casas vizinhas. Antes que eu pudesse pensar em me esconder, ele me viu na minha janela. Nesse momento, minha única opção era agir naturalmente e não demonstrar preocupação. Ele parecia estar ciente de que alguém estava observando e decidiu esperar até escurecer para continuar seu trabalho. Eu estava correto em minha suposição, pois, por volta das 13h30 da manhã seguinte, ouvi o som de uma pá batendo na terra do lado de fora. No entanto, estava muito escuro para ver qualquer coisa da minha janela. Decidi sair silenciosamente e observar por cima da cerca no quintal. Eu conseguia observá-lo cavando no quintal com bastante clareza. Quando ele finalmente entrou em casa, aproveitei a oportunidade para entrar furtivamente no seu quintal e dar uma espiada no que estava dentro do buraco que ele estava cavando sob a luz da lua. Sozinho, eu vi um pequeno pedaço de saco de lixo preto saindo da terra no fundo do buraco. Olhei para a porta dos fundos da casa dele e voltei minha atenção para o buraco, repetindo essa ação mais 3 vezes, ponderando se deveria ou não verificar o conteúdo da sacola. No final, decidi correr de volta para o meu quintal, o que foi uma boa escolha, já que ele saiu segundos depois. No entanto, ele não estava cavando mais. Na verdade, ele desapareceu do outro lado de sua casa e não retornou. Voltei para minha casa e retornei silenciosamente para a cama, tentando não acordar minha esposa. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela e percebi que o buraco no quintal de Charles estava completamente preenchido. Além disso, notei que o SUV dele estava estacionado na rua, em vez de na entrada da garagem. Não faço ideia do que aconteceu durante o restante da noite, mas estou preocupado com a possibilidade de que o que estava enterrado naquele buraco pudesse ser o corpo de seu filho. Talvez ele tenha cavado o buraco para remover algo que ele havia enterrado anteriormente e transferi-lo para outro local para se livrar dele. No entanto, devo ressaltar que tudo isso é pura especulação, e você pode achar isso absurdo. Eu não compartilhei essa descoberta com ninguém, nem mesmo com minha esposa,
e sinceramente não sei o que fazer a respeito disso. Charles nunca me devolveu minha pá, e eu não tenho coragem de pedi-la de volta. Na verdade, ele tem evitado minha presença desde então, o que é ainda mais perturbador. Algo ainda mais alarmante aconteceu ontem. Por coincidência, olhei pela minha janela em direção à casa de Charlie e o flagrei parado em uma de suas janelas, observando a minha casa. Quando ele percebeu que eu o vi, fechou as cortinas, o que é muito estranho, especialmente considerando que era pleno dia. Não faço ideia do que fazer, mas estou sinceramente apavorado com toda essa situação. Morei em 3 residências ao longo da minha vida, incluindo minha casa atual, onde moro com minha família. Na primeira casa, vivemos durante os meus primeiros 15 anos de vida. Na segunda casa, permanecemos por 7 anos antes de eu me mudar para a minha casa atual. Esta experiência que vou relatar ocorreu na minha primeira casa quando eu tinha 15 anos. Durante os últimos meses em que minha família residiu lá, lembro-me de que não tínhamos uma relação muito amigável com os vizinhos. Na verdade, havia 2 crianças morando na casa ao lado, com o pai delas. Meu irmão e eu havíamos conversado com eles talvez 1 ou 2 vezes ao longo de nossas vidas. Por mais estranho que pareça, embora soubéssemos que os 2 se chamavam Eric e Todd. Um dia, meu irmão, que é 5 anos mais novo do que eu, e eu estávamos jogando basquete do lado de fora de casa, quando um dos garotos da casa ao lado, Eric, veio até nós em busca de uma conversa. Não me recordo exatamente o que dissemos um ao outro, palavra por palavra, mas lembro-me claramente da primeira pergunta que ele fez a nós. É verdade que vocês estão se mudando? Como irmão mais velho, eu costumava tomar as decisões, então a resposta provavelmente tinha mais a ver comigo. Todd, que tinha a mesma idade que eu, na verdade nunca perguntou, mas no final da conversa, ele nos convidou para acompanhá-los no dia seguinte para atirar com armas de ar comprimido perto do rio, na floresta próxima à estrada. Eu concordei, já que era fim de semana e não tinha planos. Meu irmão mais novo, no último minuto, perguntou se poderia se juntar a nós, sob a suposição de que ele também estava convidado. Todd concordou e partimos para casa. No dia seguinte, um pouco antes do anoitecer, Eric e Todd tocaram a campainha e fomos rápidos em atender. Entramos em casa porque nossos pais não tinham conhecimento de nossa saída para atirar com armas de ar comprimido. Enquanto caminhávamos pelas calçadas com Todd e Eric, eles estavam vestidos com roupas camufladas e carregavam uma mochila com armas de airsoft. Fiquei surpreso com o nível de seriedade que esses 2 demonstravam em relação à situação, o que era bastante estranho para mim e meu irmão. Ficávamos nos segurando para não rir algumas vezes, o que fez com que nossos olhos se encontrassem. À medida que entrávamos na floresta, trocamos poucas palavras. Eu já conseguia perceber que esses 2 eram crianças de poucas palavras, talvez porque ainda não nos conhecêssemos oficialmente até aquele momento. Todd deixou sua mochila no chão e começou a desempacotar, enquanto Eric quebrou um galho de árvore de forma agressiva e o jogou no rio. Meu irmão e eu nos entreolhamos novamente, mas dessa vez não achamos graça na situação. Todd pegou algumas armas e entregou uma para mim e outra para meu irmão. Foi nesse momento que Todd soltou a bomba. Ele nos disse que as armas eram reais. Eric carregou a arma na bolsa e começou a atirar nas árvores do outro lado do rio. Quando percebi que eles não estavam brincando sobre as armas serem reais, fiquei misturado entre raiva e confusão. Peguei a arma das mãos do meu irmão e coloquei ambas de volta na mochila. Expliquei a eles que não estávamos confortáveis com aquela situação e que tínhamos que ir embora. Eric parou de atirar e os 2 nos encararam com expressões que pareciam meio furiosas. Um dos garotos gritou um palavrão quando estávamos nos afastando. Naquele momento, confirmei o pressentimento de que esses 2 eram garotos maus. Depois disso, disse ao meu irmão que não deveríamos mais falar com eles pelo resto do tempo em que morássemos lá. Contamos aos nossos pais sobre essas crianças realmente malcriadas na mesa de jantar naquela noite, mas optamos por não mencionar a parte das armas. Naquela noite, acordei com uma brisa de ar frio. Enquanto eu estava olhando pela janela, senti um impacto na parte de trás da minha cabeça, e minha janela estava totalmente aberta. Algo sólido estava pressionado contra a minha nuca, e alguém atrás de mim sussurrou: "Shh." Surpreendentemente, não gritei nem pulei de susto. Em vez disso,
Mantive a calma e compreendi a situação surpreendentemente rápido. A voz de Todd, que estava atrás da minha cabeça, sussurrou para mim, perguntando se eu já havia contado a alguém, especialmente ao pai deles, sobre as armas ou sobre a visita que tivemos. Ele afirmou que, se eu o tivesse feito, ele voltaria e me mataria, assim como toda a minha família. Respondi com voz trêmula, concordando com ele. Nesse momento, ele pressionou sua arma contra minha cabeça antes de sair pela minha janela. Todas as noites após esse incidente, durante meses, eu avistava Todd ou Eric em uma janela específica de sua casa, observando o meu quarto e o do meu irmão. O comportamento deles tornou-se cada vez mais estranho à medida que nos aproximávamos da data da nossa mudança. Apenas uma semana antes de nos mudarmos, uma pedra foi arremessada contra a minha janela, por volta da 1 da manhã. Abri minha janela e vi Todd apontando uma pistola para ela. Senti que minha vida estava prestes a terminar e caí no chão, enquanto os dois meninos riam e zombavam de mim. Eles chegaram a me chamar com palavras ofensivas. Houve outros 2 episódios semelhantes naquela semana em que ambos assediaram, meu irmão e eu. Finalmente chegou o momento perfeito para nos mudarmos e sairmos de lá após todos esses anos. Nem eu nem meu irmão contamos a ninguém sobre esses meninos ou suas ameaças. Tudo o que sabemos é que esses 2 garotos eram preocupantes, e foi uma bênção que conseguimos sair daquele maldito bairro antes que o pior acontecesse. No momento em que escrevo isso, ocorreu há 2 semanas, e devo admitir que sempre tive problemas com a maioria dos meus vizinhos. Acabei de concluir a faculdade e estou morando sozinho, mas isso tem seu preço, pois estou residindo em uma área realmente desagradável. Esta é a única região onde pude comprar uma casa, então não tive escolha a não ser conviver com vizinhos que não são exatamente o tipo ideal. Os vizinhos do lado direito sempre têm a música até no talo, enquanto que no lado esquerdo há as pessoas mais estranhas que já encontrei na minha vida. São 2 mulheres que moram ao lado. Uma delas tem cerca de 60 anos e não é nada amigável. Na verdade, ela parece um tanto desorientada e, para ser sincero, parece não estar completamente lá. A outra mulher é mais jovem e parece ter algum tipo de deficiência mental grave. Não tenho ideia qual é a relação entre elas. Normalmente eu costumava sentar na minha varanda da frente e olhar através da porta para o lado. Vez ou outra, eu avistava a mulher mais velha segurando a mulher mais jovem, como se esta estivesse tendo algum tipo de episódio de pânico. A mulher mais jovem tinha os braços cruzados e balançava rapidamente para frente e para trás, enquanto gritava e fazia barulho. Às vezes, ela até apontava para mim e murmurava coisas para a outra mulher, o que era bastante perturbador. Certa noite, como qualquer outra, eu precisava dormir cedo porque tinha que trabalhar pela manhã. No entanto, meus vizinhos estavam fazendo um barulho fora do comum. Eu podia ouvir a mulher perturbada gritando e arremessando objetos, e a mulher mais velha expressando angústia. Essa situação durou cerca de 1 hora, e eu não conseguia mais suportar. Decidi ir até a casa ao lado e bati na porta. Fui atendido pela mulher mais velha, que me recebeu com uma atitude hostil, perguntando: "O que diabos você quer?" Tentei fazer meu pedido o mais educadamente possível, pedindo que reduzissem o barulho. Ela levantou as sobrancelhas e inclinou a cabeça, claramente irritada com o meu pedido. Foi então que a mulher mais jovem apareceu na sala de estar e começou a gritar, acusando-me repetidamente de algo. A mulher mais velha a segurou, impedindo-a de se aproximar de mim, e depois fechou a porta na minha cara. Fiquei sem entender o que havia acontecido, mas senti que não havia conseguido realizar o que vim fazer lá. Voltei para a minha cama, me sentindo derrotado. No entanto, percebi que finalmente haviam parado de fazer barulho ao lado, então consegui dormir um pouco. No entanto, acordei mais tarde com a sensação de que algo estava errado. Quando olhei para o relógio, percebi que eram apenas 3 da manhã. Minha cabeça afundou no travesseiro novamente, sentindo alívio. No entanto, logo percebi que estava ouvindo algo vindo de baixo. Saí da minha cama e fui até a porta para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Quando não ouvi mais nenhum som, voltei para a cama e consegui dormir novamente. Não sei o que poderia ter me acordado da segunda vez. Então ouvi algo que me fez entrar em pânico.
Tentei encontrar meu telefone na minha mesa de cabeceira como uma fonte de luz, mas quando o encontrei, não tive coragem de ligar a luz. Olhei ao redor do quarto escuro, em silêncio, tentando encontrar alguma figura sombria na sala. Eu olhei para cada canto do quarto e, mesmo com a escuridão, pude perceber que não havia ninguém de pé ali. No entanto, eu ouvi de onde o som vinha. Virei-me para a beira da cama e vi um objeto negro e sombrio bem ao lado da parede de madeira da minha cama. Quando a luz do meu telefone revelou o que era, quase tive um ataque de pânico. Era o rosto da mulher perturbada da casa ao lado, que gritava e agia como se fosse um vampiro na luz. Eu gritei também, correndo desajeitadamente em direção à porta e tropeçando no caminho enquanto olhava para trás para ver a mulher me seguindo. Bati a porta do quarto atrás de mim e corri escada abaixo, onde tranquei a porta que levava para cima. Chamei a polícia enquanto a mulher batia na porta, gritando coisas incompreensíveis. Quando a polícia apareceu, expliquei a situação, dizendo que a mulher ao lado estava com problemas mentais. A mulher mais velha da casa ao lado veio depois de ouvir todo o alvoroço e conversou com a polícia, pedindo que a deixassem ir. No entanto, eles insistiram em levá-la. Um dos policiais me perguntou se eu queria pressionar as acusações, e quando ele fez essa pergunta, a mulher mais velha me lançou o olhar mais malvado e odioso que eu já vi. Escolhi não pressionar as acusações, mas o olhar dela não mudou. Os policiais escoltaram a mulher para fora, e a mulher mais velha continuou me encarando enquanto retornava à sua casa. 5 minutos depois, vi-a entrar em seu carro e partir. Os vizinhos do lado direito ainda vivem aí, mas graças a Deus a música já não fica tão alta assim, mas estou seriamente considerando me mudar, pois a vizinha assustadora deixa claro que me detesta, e concluí que a mulher com problemas mentais não é apenas assustadora, mas também perigosa. Cheguei à conclusão de que essa mulher, que parece ter problemas mentais sérios, não é apenas assustadora, mas também representa uma ameaça real para minha segurança e bem-estar. Então eu me mudei o mais rápido. Vai que eu desapareça também de forma misteriosa, igual os vizinhos ao lado. Se inscrevam no canal, deixem o like e até mais.